Abra sua Bíblia no Salmo 132. Salmo 132. Vamos ler a partir do versículo 3. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei ao leito da minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Tem até uma canção, né? O pessoal lá do Morada fez uma canção que fala isso, né? Eu não darei descanso às minhas pálpebras. E falando de que Ele quer encontrar este lugar. E que nós possamos estar desejosos nessa noite de encontrar esse lugar onde Deus possa morar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, e nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ir além. Nós não queremos que esse tempo aqui seja um tempo perdido, não seja só um encontro social. Nós queremos que esse tempo aqui valha muito a pena, Senhor. Nós queremos, na verdade, sair daqui diferente de como entramos. E sabemos que o Senhor sempre está à disposição para fazer isso. Sempre, sempre. E nós queremos corresponder a essa Tua vontade para conosco, Senhor. De nos abençoar, de estar conosco, de morar em nós e de abrir as portas para que possamos também estar em Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor, e fala-nos poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Antes de falar propriamente aqui do texto, né? O tema dessa noite é construa altares. Construa altares. Eu estava pensando que a gente vem à igreja muitas vezes e a gente ouve uma mensagem, uma palavra que pode, naquele momento, até nos impactar. Esse barulho está te incomodando? Eu posso continuar com esse microfone mesmo, senão a gente troca. Se não tiver problema, a gente fica com ele. E a gente ouve uma mensagem, ela às vezes nos impacta e a gente diz, olha, isso mesmo, Deus falou comigo, e se anima e fica feliz. E esse é o domingo. E depois de domingo vem segunda. E na segunda, a teoria que nós ouvimos no domingo precisa ser colocada em prática. E a gente não consegue. A nossa mente parece que é dividida em partes, teoria e prática. A gente estuda alguma coisa e fica sabendo aquilo, mas depois que a gente sabe, colocar em prática é outra coisa, é outro exercício. Isso serve para tudo na vida, inclusive nas coisas espirituais, quanto à palavra de Deus. Todo mundo aqui que é formado sabe disso. Na universidade você aprendeu um monte de teoria, leu livros, foram bons, te deram fundamentos. Mas como diz já o ditado, na prática a teoria é diferente, né? Porque você vai para o mundo real. E aqui é o QG, é onde se reúnem os soldados para serem treinados. E na segunda-feira a gente vai para a guerra. E aí a hora que você tem que saber atirar, tem que saber se defender, tem que ficar pronto para poder participar desta batalha que é espiritual. E pensando nisso, eu quero que você hoje se esmere, porque o que Deus tem hoje para nós é especial. E para te falar que essa palavra de hoje é especial, eu orei e falei com o Senhor. Porque a gente tem muito medo de dizer isso aqui na igreja.
Porque a gente não quer glória para nós. E alguém pode pensar, então se a palavra é especial é porque o pregador é especial. Não. O pregador, antes de pregar, ele ora e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sou nada, mas eu sei que o Senhor é tudo. Então fala com a tua igreja, Senhor. E o Senhor vem e fala. E o Senhor quer nos dar uma boa palavra. Só que a contrapartida desta palavra depende de nós. E você está sendo convidado nessa noite. Você que veio aqui nessa noite não foi em vão. É porque você tem que subir um degrau. Você tem que crescer na visão, na presença de Deus, do que Deus quer de nós, daquilo que Deus revelou para nós. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos comer. Vamos sentar à mesa para comer. Amém? Amém? Então o salmista está dizendo que ele não está preocupado em arrumar a casa dele, em entrar na casa dele, em ter conforto, até que ele consiga um lugar para a habitação de Deus. O contexto aqui é o Antigo Testamento. É Deus revelando ao homem um pouco do céu. Como é no céu, é feito na terra. A oração de Jesus, assim como no céu seja feito, né? Então ele está querendo mostrar esta relação e está dizendo: eu quero habitar no meio de vocês. Lá em Êxodo 25, o Senhor vai dizer isso claramente. Versículo 8: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus está dizendo: eu tenho um desejo, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero ficar misturado com vocês, eu quero viver com vocês. E habitar no meio de vocês não é a mesma coisa que a gente construir as paredes e falar e vir aqui fazer o culto como fazemos, e achar que isso agora Deus está habitando aqui. Eu não estou vendo Ele, Ele é invisível. Mas eu posso ouvi-lo, e eu posso falar com Ele, e eu posso me relacionar com Ele. Mas a questão é que isso não pode acontecer só aqui, se é que ela está acontecendo aqui. Porque Ele quer habitar no nosso meio todo o tempo e toda hora. E nós temos que então construir altares para que o Senhor possa habitar conosco. Quando o Senhor começou a falar comigo, questão de um mês atrás, Ele falou claramente ao meu coração. Eu não tinha lido texto algum, não tinha ouvido nada, e o Senhor falou assim: construa altares, filho. Eu falei: mas altares, não é um altar? Aí eu fui para a palavra e comecei a ver sobre altares, e vi que Noé, quando saiu da arca, fez um altar ao Senhor, e vi que Abraão construiu 4 altares durante a sua caminhada, e eu queria muito falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar ainda, pelo menos não agora. E cada altar desse tinha um propósito, era um momento da sua vida, era uma separação daquele lugar que ele veio para um lugar que Deus ia colocá-lo, era tirar o Egito do seu coração, quando ele desceu o Egito por causa da fome e se contaminou, e ali ele teve que depois construir um altar. Quando ele se separou de Ló, ele construiu um outro altar, porque era uma separação, a família ainda estava com ele, tinha um pouquinho, e ele tinha que se desvencilhar da sua família para que Deus pudesse prepará-lo para ser o homem que Deus queria que ele fosse. E assim também é conosco. Deus às vezes tem que tirar de nós coisas, até que nós sejamos quem Ele quer que nós sejamos. E o 4º altar, nós já estamos lá no Moriá, quando ele atinge a sua maturidade máxima, a ponto de oferecer o seu filho prometido em holocausto, em sacrifício. Eu vou te dar um filho, e a partir dele a sua descendência será como a areia do mar. Aí a sua esposa, que é estéril, com 99 anos, e agora? E esse filho chega, aí Deus fala: agora pega esse filho e me dá esse sacrifício. E ele é conhecido então como homem que alcançou uma fé tal, porque ele disse assim: se eu não podia ter um filho,
Deus me deu o filho, impossível, o milagre, então até dos mortos Deus poderá suscitar uma herança. Aí Hebreus falando sobre a fé de Abraão, que ele cria que até dos mortos Deus poderia suscitar a ele uma descendência. Então ele chegou no auge da maturidade, no auge de uma relação de intimidade com esse Deus que ele procurou, que ele ansiava e que se apresentou para ele e chamou ele pelo nome. Depois nós vemos aqui no Êxodo, nós já estamos falando do povo que saiu do Egito. 400 anos de Egito, de escravidão, ou 430. Saíram do Egito, foram para o deserto. E aí, Deus chama Moisés para falar com ele. E Deus vai falar com ele sobre modelos de um lugar para a sua habitação. E Deus começa a falar. E aí é quando Deus fala, e vocês vão me fazer um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. Assim como eu habitei com Abraão, eu quero habitar com vocês também agora. Mas vocês estão sem identidade, vocês estão longe, vocês foram escravos por muito tempo. A cultura deste mundo domina os seus corações e as suas mentes. E vocês são incapazes de absorver a minha presença, de acessar a minha presença, porque o mundo está tão forte dentro de vocês. As coisas que estão diante dos vossos olhos, nos seus ouvidos, as pessoas com quem vocês convivem, os influencia tanto, e vocês têm tantos afazeres, e têm tantas agendas para cumprir, e tem tantas coisas que precisam ser vistas, tanto conteúdo que você precisa ver, e às vezes isso inclui até mensagens bíblicas. Eu não sou contra. Mas às vezes a gente está comendo tanta coisa, que dá uma congestão. Deus não tem lugar para falar com você. Tinha um irmão que mandava para mim sempre texto e mensagens para eu ouvir, e eu não ouvia. Eu falei, mas eu não vou deixar mais ele ficar gastando o tempo dele. Eu tive que falar, irmão, me perdoe, mas eu tenho uma sequência que eu obedeço, eu leio a palavra todos os dias, para a glória de Deus, eu leio aquilo, eu já sei onde Deus quer falar comigo, e eu estou num assunto aqui com Deus. O meu Deus é vivo, Ele fala comigo, eu tenho assunto com Ele. O assunto de amanhã eu já sei, porque nós estamos numa sequência, Ele está revelando coisas para mim, e não dá para eu entrar agora nesse assunto. Para você é uma bênção, ok, mas não é hora de ouvir isso. E a gente às vezes está sem filtro, a gente está comendo tudo, e não é que é coisa ruim, é coisa boa, mas é o que Deus quer falar para você, só para você, especialmente para você. É possível ter essa relação com Deus? Eu te digo que sim, e faço uma pergunta melhor ainda: você sabia que Ele quer ter esta relação só com você? Ele quer ter tempo com você. E eu glorifiquei a Deus pelos louvores, pelo primeiro texto, porque é um dos textos dessa palavra. Perto está o Senhor dos que o invocam. A gente tem que começar a ler os textos e sentir o que Ele está expressando para nós. Perto o Senhor está dos que o invocam. Isso significa disponibilidade. Disponibilidade total, Ele está perto de você, perto. Mas tem uma coisa, você o invoca. Esse é o Salmo 145, 18. Você o invoca, você chama Ele para perto de você, você se lembra dEle pela manhã, você se lembra dEle pela tarde, você se lembra dEle continuamente. Você quer e você o deseja mais do que tudo que ocupa o teu tempo. Ele quer nos fazer chegar mais perto dele. Êxodo 30 fala do altar de incenso. Construa altares. Eu vou falar de um altar.
nessa noite? O altar do incenso. O verso 1 diz: e farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a largura de 1 côvado. Então ele está dizendo que é um quadrado de 45 por 45. É mais ou menos 1 côvado. Daqui até aqui. 45 por 45. Com altura de 2 côvados, 90 centímetros. Um quadrado, então, um retângulo de 90 de altura, 45 por 45. Em volta dele você vai fazer uma coroa de ouro, aí no final do verso 3. E você vai fazer 2 argolas por cima, para que vocês possam com um bastão carregar esse altar. Como é que Moisés descreve então esse altar de incenso? Da onde que vem isso? Porque lá no capítulo 24, no verso 1 diz: depois disse a Moisés, o Senhor, sobe tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e adorai de longe. Então Deus está mandando ele subir lá no Sinai. Mas fica de longe, sobe um pouco, fica lá. No 9 diz: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. A hora que eu li isso aqui, já tinha lido várias vezes, falei, uau! Uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Mas eu falei, achei lindo, mas não sei o que é. Continuei lendo. Cheguei lá perto do verso 16, quando Deus falou: agora sobe só você e o Josué, um pouco mais em cima, e depois só Moisés, entra aqui no pico do monte. E ele diz assim: e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Então, o servo Moisés é chamado diante de Deus e fala: você vai subir no monte. Aqui a gente não leu, mas no versículo 6, ele diz: e Moisés tomou a metade, falando de um sacrifício que ele fez. Começa na verdade no 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, pacíficos de bezerros. Então, ele já está um passo adiante, ele já tinha feito um sacrifício no pé do monte, apontando para Jesus, o sangue que nos purifica e que nos permite ter acesso à presença de Deus. E agora ele vai subir à presença de Deus, e Deus vai chamar ele lá para o meio da fumaça do monte, e vai ficar 40 dias descrevendo para Moisés coisas que ele tem que fazer aqui, modelo do tabernáculo, de como é a cortina, de como que é as divisões, os altares, o altar do sacrifício, o altar do incenso. E quando Moisés desce com os projetos, vamos dizer assim, com memorial, para escrever isso, a gente fica pensando às vezes que isso veio só daquilo que Deus falou para ele, ou que ele pode ter imaginado alguma coisa parecida.
Eu fico pensando, será que Moisés não tinha lápis e caneta para anotar, nem celular? E para escrever, não era nem pergaminho, era, como que é o de couro? Pergaminho é papel, né? Vocês lembram aí como que era? Escreviam num couro. Então isso era trabalhoso, para ele escrever tudo aquilo. Eu imagino que ele viu tudo, e aí tinha uma memória fotográfica, com as dimensões. E aí, eu continuei lendo, e vi que no versículo 5, 26, 27, 28, 29, e chega no 30, no altar de incenso. Eu falei, eu quero saber mais sobre o incenso. E coloquei lá, incenso. E cheguei em Apocalipse. Apocalipse 8. A partir do verso 3 diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, ele já está nos dizendo o que é o incenso. O que é o altar de incenso? São as orações. As orações que o seu povo faz. As orações dos santos que sobem até o Senhor. Esse altar de incenso, ele então significa para nós o altar da presença de Deus. Oração é uma conversa. A gente pensa que é um monólogo, que a gente fala coisas para Deus, tchau. Mas não, oração é um lugar de comunhão com Deus, é um lugar que a gente conversa com Ele, é um lugar de amizade, de quem senta com um amigo para conversar, de quem tem intimidade, é um lugar de conversa, é um lugar de frente para o trono de Deus. Sabe por quê? Ele diz assim: tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está onde? Diante do trono. Ele está dizendo que tem um altar de incenso, um altar de ouro, na frente do trono. E esse trono, quando o povo estava ali esperando Moisés, quando Moisés subiu ali, o que o povo viu? No versículo 9: E subiram Moisés, Arão, Nadab, lá em Êxodo 25, 9. Subiram, e os 70 anciões, e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E eu tinha dito para vocês que eu não entendi o que era isso. Uma pavimentação de safira. Aí, eu fui dar uma olhada em Ezequiel 1, 26. Ezequiel. Cadê você, Ezequiel? Não suma daí, Ezequiel. Ezequiel 1, 26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, sobre esta espécie de trono. Um trono de safira. 10:1, Ezequiel 10:1. Ele diz: Depois olhei e vi que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma, como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E aí ele vai falar: E falou o homem vestido de linho. Então ele está dizendo
o profeta Ezequiel, que viu um trono da cor de safira. Quando Moisés sobe com aqueles 70 homens, mais Arão, Nadab e Abiú, disse que se viu do céu um pedacinho, um trecho dele que era de safira. E depois Moisés é recolhido pelo Senhor para dentro da fumaça e fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer e sem beber. E como que pode isso? Porque ele está diante do trono. Apocalipse 7, a partir do verso 13 diz: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque eles estão diante do trono de Deus. Então eles não têm fome, eles não têm sede, eles não sentem calor, eles estão na presença de Deus. Eles estão diante do altar, estão diante do trono. E por isso que Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, se alimentando e comendo, e o que ele viu, ele traz o céu para a terra. A gente pensa que são as coisas, os elementos da terra que vão nos levar para Deus, mas Deus está querendo apontar para nós de coisas celestiais, para que a gente possa entender as coisas espirituais. E quando ele fala desse altar, ele está falando da nossa própria vida, porque ele fala que é feito de madeira de acácia. E a madeira aponta para o homem, com a sua fragilidade. Mas ele fala de madeira recoberta por ouro, revestida da presença de Deus, revestido daquilo que é puro, revestido com o Espírito Santo. De tal modo que nós nos tornamos este altar da presença de Deus. E nós podemos orar, e nós podemos conversar, e nós podemos bater um papo, e a gente pode contar os nossos defeitos para Deus. Será que todos nós já oramos em algum momento dizendo: Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza? A gente já falou assim: Senhor, o Senhor sabe que eu peco nisso, o Senhor sabe que eu faço isso, que eu já vi aquilo, que eu já fiz aquilo outro. Será que a gente já falou com Deus assim? Ou a gente pensa que Deus é alguém que eu não posso falar disso, porque Ele é muito santo? Acontece que Ele vê a gente o tempo todo. E Ele sabe até o que a gente vai fazer antes, e Ele sempre soube. Tanto que Jesus já recebeu sobre si todos os nossos pecados. Como é que ele sabia quais seriam? Qual a intensidade deles? Se existe intensidade para pecado. Mas ele já sabia e caiu sobre si todos os nossos pecados. Mas a gente fica afastado de Deus, porque o inimigo diz assim: você não pode falar com Ele, você não tem autorização para estar diante dEle, porque Ele está num trono. Ele é santo, Ele está longe de você. Ele é santo, mas Ele diz que Ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que entenderam que precisam ser um altar, aqueles que entenderam que precisam entrar na presença de Deus o tempo todo. Mateus 6, e verso 6 diz o quê? Sermão do Monte. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que te ouve em secreto, e teu Pai que te vê secretamente, te recompensará. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: para ter comunhão com Deus,
para ficar sozinho com o Pai, você precisa fechar portas. Você precisa deixar coisas. Você precisa estar num ambiente só entre você e Ele. E esse ambiente se chama um lugar secreto de vocês dois. E esse lugar secreto pode ser qualquer lugar. Eu passei a ter essas experiências de uns tempos para cá, principalmente nas minhas viagens, quando eu vou sozinho. E eu comecei a entender que eu tenho que construir altares aonde eu vou. A questão de alguns anos, isso aconteceu a primeira vez, eu estava chegando num hotel, e quem viaja assim a trabalho sabe que é ruim, você chega num lugar para ficar um solitário. E você está sozinho. Só que não. Você pode invocar a presença de Deus. E eu cheguei naquele lugar e meu coração começou a ferver. Eu estava na recepção e eu comecei a sentir uma vontade de estar diante de Deus. E apareceu um menino que eu perguntei, eu vi que ele tinha algum problema. Eu falei, o que ele tem? A mãe falou. E eu falei, eu vou orar por ele ainda hoje quando eu entrar no meu quarto. Porque esse menino, ele pode ser curado em nome de Jesus. E eu reparei, vocês vieram no mesmo voo que eu vi. Era assim, eu percebi que você estava olhando. Eu falei, eu já estava orando lá no voo. E agora eu vou entrar no meu quarto, eu vou interceder por ele, eu vou orar por ele. E a hora que eu entrei naquele quarto, tudo o que eu queria era me jogar. No primeiro lugar que eu vi na frente, eu vi uma cama e eu me joguei. E eu comecei a orar. E o Senhor veio e encheu aquele quarto com a sua glória. E eu falei, é verdade, eu posso construir altares, eu posso construir aqui um altar de incenso, e Deus pode vir aqui ouvir as minhas orações, Ele pode vir ficar comigo. E eu vibrava, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet, eu quero ir para uma igreja, porque o Senhor está aqui comigo, mas eu quero mais, eu quero estar na comunhão. E aí eu estava em Curitiba, e fui lá na igreja do Luciano Subirá. Eu cheguei na porta e o cara falou, você se inscreveu? Não, mas eu vim de São Paulo para cá e falou, você vai entrar, vem comigo, irmão. E me colocou lá no cantinho, e Deus falou comigo, eu voltei vibrante, orando. E eu aprendi que eu não estou sozinho, que eu posso estar na presença de Deus. E de lá para cá, todas as vezes que eu entro num lugar para ficar sozinho, eu falo, opa, tem tudo para ser um secreto aqui, posso falar com Deus. Eu já falei para os irmãos, no escritório tem uma sala vazia lá, agora entregamos, né, Adriana? A Adriana trabalha comigo lá. Eu trabalho com ela, ela trabalha comigo. E a gente entregou, mas tem outra. O meu altar era lá no 12º. Agora vai ser no 4º. Tem uma outra sala lá que é mais vazia, que é uma sala de apoio. Então aquela passou a ser minha sala. Eu preciso lá construir um altar, ainda não construí. Sabe como é que você constrói? É abrindo a sua boca. E eu quero te contar uma experiência minha, não sei se você está vivendo essa experiência, ou se já viveu ou não, mas quando você fala com Deus, por que Ele manda fechar a porta? Porque você precisa falar e sair som da sua boca. Quando nós oramos só em pensamento, é diferente, você se distrai, você ouve barulho, mas quando você está sozinho, fala, Senhor, eu cheguei. As palavras fluem diferente. Eu estou tendo experiência, às vezes eu chego assim e falo, cheguei, Senhor, cheguei. E eu já começo a ouvir Deus falar comigo, eu falo, mas eu nem abri a palavra ainda, eu nem comecei a orar e eu já estou sentindo, o Senhor já está aqui comigo. Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ele está perto, Ele só precisa ser invocado. Ele só precisa que você o invoque. Mas a gente não invoca porque a gente tem medo de ser rejeitado. Ele não vai rejeitar aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Mas eu acabei de errar. Se joga aos pés do seu pai. Aqui tem muitos pais e muitas mães. O que é que você gostaria que o seu filho quisesse depois de ter errado? Que ele se escondesse de você, ou que ele viesse e falasse, pai, eu errei,
pequei contra o céu, né? E se jogasse aos pés, eu errei, eu não quero mais falhar, eu quero estar diante do Senhor. Então não caia nessa falácia do inimigo que quer te tirar da presença de Deus, mas entre na presença de Deus com tudo. Aqui no 30, de Êxodo 30, ele vai falar no verso 6, e porás diante do véu o altar, né, de madeira, coberto com ouro, o altar do incenso, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde o quê? Quem está lendo? Vocês estão aí? Onde me ajuntarei contigo, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Eu vou me ajuntar com você, Moisés, naquele lugar santo, naquele lugar secreto, entre os santos dos santos e o átrio, tem um lugarzinho reservado para eu me ajuntar com você, lá no altar de incenso. Ele quer se ajuntar a nós, Ele quer ficar perto de nós. No verso 4, ele fala: também ele fará as 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. Ele está dizendo que esse altar, ele tem que se movimentar, porque eles habitavam em tendas, no deserto, e de repente todo o tabernáculo era desmontado, e eles tinham que caminhar. E para onde eles iam? Eles levavam o altar do incenso. Assim como nós vimos Abraão, ele chegou no vale de Menre e fez ali o seu altar. Ele foi para os carvalhais e fez o seu altar. Ele foi para Hebrom e fez o seu altar. Aonde ele ia, ele fazia um altar. E agora nós carregamos o altar de incenso, porque este altar somos nós quem fazemos. Por isso construa altares. Ele tem argolas, você pode levar ele para qualquer lugar. Ele não está preso aqui no templo, ele não tem um lugar especial. O quarto é qualquer lugar entre você e Deus. É o carro, é o banheiro, é andando pela rua, é dentro do metrô, é dentro do ônibus, é em qualquer lugar. Você pode construir um altar. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse que está perto e eu quero ficar perto. Eu preciso ficar perto. E nós nos aproximamos dele assim. Esse altar, ele viaja para onde você viajar. Ele vai com você aonde você for. Nós não tiramos férias de Deus. Quando nós vamos passear, seja para a casa de um parente, isso está meio fora de moda, mas são as viagens tão boas, né? Não pode ficar muito tempo, né? A gente sabe que parente é bom, mas cuidado, né? Dá para ficar um mês na casa do parente, né? Mesmo que você rache a conta uma hora. Mas antigamente a gente fazia mais isso. Isso é para a casa dos parentes, ficava lá fim de semana, 3 dias, 4 dias. Ou então você vai viajar para um hotel. Como não buscar a face de Deus? Descobre uma igreja, vai lá. Mas mais do que isso, toda manhã, busque a face do Senhor. Sai para andar, mas eu não tenho costume de caminhar, mas caminha dessa vez que vai ser diferente, vai ser um secreto diferente. Lembra do a sós com Deus do retiro? É o secreto, perto está o Senhor. Ele está guardando ser invocado por você. 37. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias
Cada manhã tem que queimar as especiarias, tem que buscar a face, tem que dizer: estou aqui, Senhor. Deixa de pentear o cabelo, deixa de comer, mas não deixe de falar com Ele. Esse é o recado. Enquanto a gente não viver assim, a gente não vive a plenitude da presença de Deus. Ele tem que ser a coisa mais importante. Tem que ser o objetivo da nossa alma todas as manhãs e todos os dias. E eu estou aqui para renovar isso em você. Para te dizer, Ele continua querendo ser o primeiro, e Ele não vai ocupar o segundo lugar. E se Ele não ocupar o primeiro, nós vamos nos afastar dEle, porque a vida vai consumir o nosso tempo, a nossa mente, a nossa memória, as nossas habilidades, a nossa atenção. Ela vai roubar tudo para si, e a gente vai ficar sem Ele, e a vida vai ficar vazia, e o casamento vai ficar ruim, e a relação com os filhos vai ficar ruim, e o trabalho vai ficar ruim, e o pecado vai chegar mais perto, e a presença de Deus vai se afastar, e a vida vai virar uma porcaria, e a gente vai culpar Deus, e Ele vai dizer: mas eu sempre estou aqui, e você não se aproxima. É toda manhã. 8. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, a queimará. Este será incenso contínuo. Ele acende de manhã, mas ele acende à tarde. E essa da tarde é contínuo. Inicia um período da madrugada, do tempo todo, para virar a noite, para ter tempos com Deus, para ter vigílias com Deus, para ter um tempo só você e Deus, de buscar a presença de Deus. Queridos, eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender, mas o Senhor me encheu tanto com esta palavra. Nós vemos o texto que nós lemos lá no Salmo, Davi querendo construir uma morada para Deus, ele dizendo: eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras. Eu fico imaginando, sabe quando você está com muito sono, que você está com os olhinhos assim, que nem os irmãos estão agora aqui assim, ó, aquele soninho que o olho, igual aquele desenho que põe um palitinho assim, para segurar, não vai. Mas enquanto o Senhor não achar um lugar para ficar comigo, eu não durmo. Eu me nego a dormir sem estar na presença de Deus. Eu me nego a fechar os meus olhos e a descansar, se eu não ouvir a tua voz falando comigo. E Ele fala, fala e fala. Eu tenho dito isso para os meus filhos: como eu quero que vocês ouçam a voz de Deus, porque eu sei que vocês já aprenderam a falar com Ele. Mas quais dos nossos filhos já aprenderam a ouvir Deus? Será que nós já aprendemos a ouvir Deus? O Espírito Santo falando com a gente, guiando. E quanto mais a gente busca, mais a gente ouve. E é impressionante como Ele fala, como Ele guia. Nós mudamos agora para uma casa. E a gente está morando no fundo da casa, tem uma edícula, nós estamos morando lá. E a primeira vez que nós entramos lá com as crianças, eu e a Érica, a gente queria levar as nossas mães para conhecer, mas nós tivemos uma direção: quem vai morar lá são vocês 5. Entre naquele lugar e consagre naquele lugar. A Áurea conhece a casa porque ela trabalhou lá há muito tempo. E nós entramos lá, Áurea, e o Senhor foi dirigindo. E eu falei: eu vou orar aqui, né? Eu vou ficar mais ou menos no meio da casa e vou orar. E o Senhor dizia já essa palavra ao meu coração: Senhor, eu quero construir um altar aqui para o Senhor. Eu não sei o que faziam aqui, não me interessa. Eu não sei quem é que reinava neste lugar,
mas se reinava outro Deus, eu quero destruir esses altares, porque eles não são mais visíveis, esses altares. Eu não preciso mais ver altares, embora muitos ainda tenham altares visíveis em outras religiões, mas não importa, eu não os vejo, mas eu sei que existe o reino de Deus e o reino das trevas, e eu quero aqui construir um lugar da tua habitação e da tua presença. E eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, o Senhor não vai habitar esse tijolo, essa parede, mas o Senhor vai habitar aqui, porque nós estamos aqui, e nós servimos a Deus, e nós somos o altar da oração e da presença, e quando nós estamos aqui, o Senhor vai vir aqui neste lugar, e vai reinar neste lugar. E eu queria orar só no meio da casa, e eu falei, vamos, e fomos na cozinha e oramos, aí fomos no banheirinho, orou, aí subiu, orou nos quartos, aí voltou. Eu falei, tá orado. Aí nós vamos orar lá no fundo também. Aí nós oramos embaixo, em cima tem uma outra casinha na edícula, e nós oramos em todos os lugares daquela casa e na garagem, porque o Senhor deu esta direção. A gente não saiu esfregando óleo nas paredes, não é isso, não é material, mas é dizer, Senhor, onde habitou o pecado, superabundou a graça, e nós queremos graça sobre graça neste lugar, porque neste lugar nós vamos te invocar. Nesta sala de TV não vai passar porcaria, nós nos recusamos a ver porcarias nesta casa, porque nós somos uma casa que serve ao Senhor, e aqui não entra pecado. Nós somos imperfeitos, nós pecamos. O Senhor Jesus falou, aquele que diz que não peca, já pecou, porque já mentiu. Mentiroso, lógico que você peca. Mas a gente não quer pecar de graça. A gente não quer fazer com que a graça aumente. Porque se onde abutou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado, mais a graça abunda, é isso? Maior é a graça. Mas você pode viver diferente, no desfrute da graça. Eu não vou ficar pecando, eu vou viver o que a graça me permite viver, porque a graça de Deus me permite viver uma vida nova na presença de Deus, de forma que o pecado já não é mais um hábito, já não é mais um estilo de vida, mas é um acidente na minha vida. E quando eu peco, eu tenho um advogado, e ele me livra dos meus pecados. E o que esse ensino traz, essa experiência que nós tivemos, que nós precisamos para construir um altar para Deus, destruir altares que não são para Deus. E eu vou encerrar lendo alguns textos aqui conhecidos. Oséias 2:13. Oséias capítulo 2, e o verso 13 diz: e sobre ela visitarei os dias de Baal, em que lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então ele está falando aqui de Israel, do seu povo, que se deixou levar por outros deuses. Ele chama de namorado. Nós somos casados com Deus, nessa figura de que somos puros, uma noiva pura. Mas Israel tem seus namoradas, ele vai atrás de outros. E Oséias é aquele profeta que nós comentamos, que Deus mandou ele casar-se com uma prostituta, para ele entender o sentimento que passava no coração de Deus pela traição, porque não bastasse se casar com uma prostituta, ela o traiu uma e traiu outra, ou duas ou três vezes, e traiu ele. Ele disse assim: eu tirei essa mulher da miséria, eu tirei ela de uma vida ruim, dei para ela honra, e ela me trai uma, me trai duas, e trai. Assim são vocês para comigo. E o Senhor está dizendo: deixem de me trair, deixem de me trocar, deixem de fazer altar, não deixem de fazer o altar da minha presença e de me invocar, e fiquem invocando outros deuses.
me traindo com outros deuses, com outras coisas, colocando a segurança de vocês no dinheiro, colocando o prazer de vocês nas coisas. Ontem uma pessoa me disse num almoço que nós estávamos, ele falou assim, todo mundo aqui, eram todos crentes, eles falaram assim, ô pastor, está todo mundo aqui cometendo o pecado da gula, né? Eu não os conhecia, mas eu disse assim, olha, depende do que você está falando de gula, porque eu não entendo que gula é alguém que come mais um pouquinho, porque senão 99% pecaria pela gula. O problema da gula é quando ele passa aquele prazer pela comida, passa a ocupar o prazer pela presença de Deus. Esse é o pecado da gula, esse é o pecado de qualquer outra coisa. O sexo, a mesma coisa. O que é o sexólatra? Ele vê no sexo a única fonte de prazer da sua vida, e o homem deu o sexo para o prazer também do casal, mas o seu maior prazer, a sua maior satisfação, quem deve preencher a sua vida é Deus, e não o sexo, a comida, o dinheiro, as viagens. Nada disso pode ocupar o lugar de Deus, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então ele está dizendo, livre-se dos seus namorados, Israel, livre-se, é só comigo, eu não aceito traição, eu não divido a minha glória. Por fim, Jeremias 19, 3 a 4. Eu poderia pegar um monte de texto. Gideão, ele chega e Deus já manda, ele já entra destruindo todos os altares, né? Tem várias passagens assim. E dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar. Nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Eu nunca mandei vocês fazerem isso, e vocês estão oferecendo seus filhos para Baal. E ele está querendo dizer o que com isso? Para os dias de hoje, tem muito crente, isso aqui é povo de Deus, não estamos falando de gente estranha, oferecendo os seus filhos para outros deuses, com aquilo que eles assistem, com aquilo que eles ouvem, com as companhias que eles têm. O mundo já está cheio disso. Quem vive no mundo, vive no mundo. No sábado acabou o combustível do meu carro. Mau exemplo, né? Mas a culpa é da Érica. Brincadeira. É minha, só para brincar, tá? É minha mesmo. É minha mesmo, é minha, assumo. E eu estava parado ali na Joaquim Nabuco, ali de São Bernardo. Eu esqueci o nome da rua porque eu pedi socorro. E aí passou um carro assim. Eu comecei a ouvir aquele barulho de funk. E a hora que eu vi assim, eu me entristeci. Parou uma moça ouvindo um funk com uma letra das piores que existe, e atrás a sua filha com a idade das minhas filhas cantando aquilo, cantando uma linguagem obscena. Só que a gente olha para isso e diz assim, olha, que absurdo. E a gente fala, os nossos estão melhorzinhos. Mas melhorzinho não serve. Porque você pode até ser de madeira, mas precisa ser revestido de ouro. Precisa ser revestido de ouro. Precisa falar com Deus, mas precisa ouvir Deus. E aí nós louvamos a Deus quando os nossos filhos estão assistindo alguma coisa e dizem assim,
pai, mãe, acho que isso não é legal, porque está vendo uma coisa, vocês põem a mão na cara assim, né? Até lembrei do meu irmão, quando vinha a época de carnaval, que mostrava lá eu vou falar aqui, não gosto do nome, mas vou falar, na Globo, a Globeleza, né? Então a gente fazia assim, tava aí, então, a gente fazia assim, não pode, né? Porque a gente já sabia que não podia. Não pôr as coisas más diante dos teus olhos. Vamos nos revestir de ouro. Quem quer se revestir de ouro nessa noite, da presença de Deus? Ouro de Ofir, ouro purificado, ouro para Deus, para refletir a glória de Deus, para poder estar diante do trono de Deus. E se eu errar? E se eu falhar? E se eu pequei? E se eu pecar? Aspas. Não tem problema. Levanta de onde você caiu. E corre para os braços do Senhor, porque Ele está perto dos que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Você vai acordar amanhã e você vai ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração: perto está o Senhor daqueles que me invocam. E você vai invocar o Senhor. Eu vou orar esta noite, essa madrugada, para que o Senhor faça isso nos seus corações, para que quando vocês acordarem, vocês ouçam o Senhor falando: vem aqui, filho, vem orar, entra na minha presença pela manhã, vem aqui com todos os teus pensamentos, forças, coração, tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. E eu vou orar para que você tenha essa experiência com Deus, mas só esse passo de ouvir a voz de Deus depende de você, e ouvir e obedecer ainda mais.